Caros amigos e amigas, como já viram, o meu vídeo que eu pus anteriormente, não sei como é que aconteceu, ficou gravado sem som e portanto, aqui estou eu de novo a fazer um novo vídeo. Vamos lá ver, em princípio este irá correr bem. Bem-vindas e bem-vindos a todas e todos a mais esta aula. Uma aula cujo tema vai ser a empatia e a compaixão e que vai terminar o segmento, o conjunto de aulas que que dediquei à comunicação entre as pessoas. E vou começar precisamente já com a nossa citação de hoje, que é de Walt Whitman, de um livro The Song of Myself, o Encanto de Mim Mesmo, na secção 33, para os que quiserem consultar. E ele diz-nos, a determinada altura, o seguinte: não pergunto à pessoa ferida como se sente. Eu próprio me converto na pessoa preferida. Como estão a ver, esta é enfim, uma citação perfeitamente adequada àquilo que nós vamos hoje tratar. Não sei se repararam que na nossa última aula, ao falar de empatia e de como a praticar, eu incidi a maior parte enfim, do conteúdo daquela aula, eu incidi no fazer, num conjunto de regras de comportamento que no fundo visam promover um ambiente de empatia na comunicação humana. Fazer. Gostaria hoje de partilhar uma outra perspectiva de empatia mais centrada no ser. E já agora de como é que podemos caminhar da empatia para a compaixão, sendo, aliás, ambas necessárias para melhorar os nossos relacionamentos com os outros e connosco próprios. Esta aula vocês vão de reparar que não há grandes distinções, não faço muitas vezes a distinção entre a empatia em relação aos outros e a empatia em relação a nós próprios, porque uma está dependente da outra e uma praticamente não pode existir sem outra. Esta aula não tem a pretensão de ser prescritiva e, no fundo, o que eu desejo é que ela sirva para que cada um construa o seu próprio caminho para ter mais paz, mais felicidade e que possa espalhar essa paz e essa felicidade pelos que estão à sua volta. É um caminho que passa por ter uma atitude, na minha opinião, uma atitude verdadeiramente sincera e autêntica de compreensão empática. E para o conseguir, há que trabalhar a nossa disponibilidade emocional e sermos aquilo que eu vou chamar, e vai ser, enfim, uma peça central de hoje da nossa aula, sermos uma presença benéfica para nós e para os outros. É um trabalho que demora e é um trabalho que não é fácil. Mas só assim é que conseguimos expressar de uma forma verdadeiramente genuína o nosso interesse e o nosso prazer em dar atenção à outra pessoa, ao que ela diz ou ao que ela faz, e seja qual for a sua idade. Portanto, crianças inclusive. E tornarmos a interação profundamente satisfatória para todos, claro. O problema é quando às vezes estamos fatigados e não o conseguimos. E a verdade humana é que nem sempre estamos disponíveis e abertos para ser empáticos com os outros. Aqui uma pequena nota: nós não temos que ser empáticos com toda a gente durante todo o tempo. Eu diria que a empatia e a compaixão, primordialmente, com as pessoas com quem queremos estabelecer, manter, melhorar uma relação realmente significativa. Mas quando nós estamos fatigados e não conseguimos ter essa compreensão empática, a outra pessoa dá-se conta e reage. Reage normalmente quer desistindo e calando-se, quer falando sem parar no frenesi de poder atrair e conquistar o nosso interesse e a nossa atenção. Mas se aquela presença benéfica que eu falei há pouco já tiver sido cultivada em nós, a pessoa também se dará conta dela e isso irá, claro, melhorar a situação, mesmo nas alturas em que nós estamos menos disponíveis. Então, em que é que se manifesta esta presença benéfica? Bom, não tanto pelo que fazemos, mas por uma espécie de conforto que irradiamos para nós e à nossa volta. Nesta medida, empenhamos em nos transformarmos a nós próprios em resposta à outra pessoa e às suas verdadeiras necessidades. É esta transformação que a nossa citação refere e volta a lembrar.
O Walt Whitman que diz é: não pergunto à pessoa ferida como se sente. Eu próprio me converto na pessoa ferida. Isto é, eu transformo para responder às necessidades da pessoa. E aqui não temos qualquer intenção de julgar o que é que está mal, nem sequer de o tentar corrigir. E é esta maneira de ser que fará de nós promotores de crescimento na maioria das relações que estabelecemos com os outros e connosco próprios, como sempre, com os outros e connosco próprios. Mas como conseguir criar em nós, então, essa presença benéfica? Começamos, já sabem, por tentar sintonizar a nossa experiência interior com o estado interno da outra pessoa. E depois, numa segunda fase, buscamos ou criamos em nós os recursos necessários para responder adequadamente às necessidades dela, que podem ir desde simplesmente confortá-la até ajudá-la a resolver a sua situação. E falamos, portanto, aqui claramente de empatia e de compaixão. Ora, reparem, primeiro sentimos o que a outra pessoa está a sentir, porque desejamos participar no seu mundo de acordo com os seus próprios termos. Sintonizar, temos a empatia. E depois os recursos que usamos para conseguir lidar com o que estamos a sentir e os quais partilhamos no momento serão os recursos que ela pode aproveitar para lidar com o seu próprio estado interno. E aqui temos a compaixão. Mas podemos falar, para quem se sente pouco à vontade com a palavra compaixão, podemos falar igualmente de amor em sentido lato, se isso fizer mais sentido para essas pessoas. Amor vivido, e defino aqui amor desta maneira, amor vivido como uma consciência festiva dos outros e com os outros. Nós praticamos espontaneamente quando acolhemos com encantamento os nossos pequeninos, filhos ou netos, como se eles fossem os príncipes ou as princesas, nós deliciados com o simples facto de eles estarem vivos. E isto é a consciência festiva do outro. E isto é amor, claro. Assim, a presença benéfica, porque é uma maneira de ser, não se aprende nem se desenvolve em isolamento, como se tratasse de uma experiência privada. Ela aprende-se nas nossas relações com as pessoas, sem dúvida, mas também nas relações com os animais e com a natureza em geral. Portanto, não é só, a presença benéfica não é só para as pessoas, é para o mundo, na sua totalidade, incluindo, portanto, animais e natureza. Há alguns alertas que eu gostaria, no entanto, de deixar aqui feitos. O primeiro é que aprender esta presença benéfica, cultivá-la dentro de nós, trata-se de uma aprendizagem longa, provavelmente para o resto da vida. E visto que se trata de uma aprendizagem não é longa, visto que se trata de uma aprendizagem, isto significa que a estamos a fazer porque temos falhas. Pode acontecer, então, termos vergonha das nossas falhas. Isso acontece. Ao escondê-las, fingimos ser outra coisa. E que ao fazê-lo, estamos a deixar-nos dominar pelo medo dos outros. Nestas condições, se não nos sentimos confortáveis com as nossas vulnerabilidades, nós não conseguiremos ser abertos, sensíveis e respeitadores das vulnerabilidades do outro. E numa relação significativa, e como eu disse atrás, é dessas que eu estou aqui a falar, não das passageiras e superficiais que existem e têm de existir no nosso dia-a-dia, numa relação significativa não pode haver fingimentos. Não esqueçamos, todos temos os nossos pontos fracos, as nossas inadequações. Fingir competência e confiança, onde elas não existem, pode mesmo ser um obstáculo sério a uma relação significativa e gratificante. Porque das duas, uma. A outra pessoa ou acredita ingenuamente no nosso teatro e sente-se humilhada e diminuída pela nossa fachada de autossuficiência, ou não acredita em nós e deixa de se nos confiar. Em ambos os casos, anulamos a presença benéfica que poderíamos ser para essa pessoa, que continuará incapaz de se libertar da vergonha e da culpa ao lidar com as suas próprias vulnerabilidades. Isto é, não ajudamos em nada. Por outro lado, muitas vezes nós fechamos e recusamos a comunicação a um nível mais profundo porque tememos ser submergidos pela dor e pela aflição da outra pessoa. Ou seja, receamos ser induzidos a sofrer nós próprios por causa do sofrimento dos outros. E é verdade que a empatia implica aceitar um sofrimento em resposta ao sofrimento do outro. Walt Whitman dizia, eu próprio me converto na pessoa ferida. Portanto, sinto as dores dela. Mas há aqui 3 aspectos a considerar na forma como podemos lidar com este medo.
O primeiro é que nós, na realidade, não queremos transmitir a ideia de que aquele sofrimento é insuportável, assustador e impossível de lidar, que é o que faríamos se nós mostrarmos medo desse sofrimento induzido. E por um lado, porquê? Porque não é verdade. Todos os sofrimentos, na verdade, são suportáveis. Além disso, se mostrarmos esse medo, fazemos a outra pessoa sentir-se culpada por o querer partilhar connosco. E ela, se for uma pessoa bem formada, vai se calar e vai esconder esse sofrimento. O segundo aspecto a ter em conta é que nós decidimos entrar na experiência do outro a fim de aliviar a sua carga de sofrimento. É aquela componente da compaixão. Ou seja, fazemos-o em obediência a um valor mais elevado. A escolha deste valor contribui para nos dar força em vez de a tirar. O terceiro aspecto tem a ver com algumas estratégias a que podemos recorrer para nos mantermos equilibrados e confortáveis perante esse sofrimento, se ele for de facto muito intenso e aflitivo. Isto são o resultado de inquéritos feitos junto de profissionais, nomeadamente psiquiatras e psicoterapeutas, que são quem estão mais sistematicamente em contacto com o sofrimento das outras pessoas. Uma primeira estratégia é percebermos que o que estamos a ouvir são as experiências mais profundas daquilo que de mais vital existe para a outra pessoa no momento. E há que respeitar isso. Outra estratégia é ouvirmos música tranquilizante na nossa mente, para as pessoas que são mais auditivas. Ou de criarmos imagens repousantes na nossa mente enquanto ouvimos a outra pessoa. Ou fazermos respirações profundas para nos ligarmos ao presente, real e objetivo. Ou ainda, finalmente, tomarmos consciência do nosso corpo como um instrumento de ajuda e de conforto. Estas são algumas das estratégias que nos permitem lidar melhor com esse sofrimento induzido de que possamos ter medo. Acima de tudo, nós podemos reconhecer que o sofrimento da outra pessoa e ou o nosso é, na verdade, um sinal de vida, não de morte. Na verdade, é um sinal fortíssimo de que estamos vivos e de que isso nos liga profundamente uns aos outros. Temos consciência disso, ajuda-nos também a viver o sofrimento da outra pessoa. Um outro medo que podemos ter de sermos empáticos e compassivos refere-se ao receio de sermos manipulados por via disso. Ou seja, temos medo de não sermos capazes de estabelecer limites e de a outra pessoa poder começar a abusar de nós. Na verdade, devemos ser absolutamente intransigentes nos limites que estabelecemos ao comportamento do outro e que consideramos inaceitável ou inapropriado. Sem dúvida. No entanto, devemos ser tolerantes quanto aos seus sentimentos. Pois os sentimentos, já sabem, raramente se conseguem controlar. Por exemplo, eu posso aceitar com respeito a zanga do outro, mas já não aceito um comportamento violento da sua parte. Assim, devemos tentar sempre que sejam garantidos o autorrespeito e a dignidade de ambos os envolvidos na interação, para que essa interação seja proveitosa e positiva para ambos. Por outro lado, há um outro aspecto a considerar nesta questão. A empatia visa apreender o mais fielmente possível os sentimentos da outra pessoa. Ora, se estivermos abertos e concentrados no outro, é mais provável que nos demos conta com facilidade de quaisquer intenções menos boas que ele tenha em relação a nós. E se isso acontecer, claro que temos de tomar alguns cuidados para nos defendermos. E há várias estratégias que podemos usar. Nós podemos pôr as cartas na mesa e dizer o quão desconfortáveis nos estamos a sentir com o seu comportamento. Podemos confrontar a pessoa com o facto daquilo que ela está a fazer, perguntando porquê é que está a fazer o que está a fazer. Podemos bater em retirada sem ofender ninguém. Há interações em que esta é a melhor estratégia. Nós batemos em retirada, não necessariamente de uma forma definitiva, mas para podermos voltar e não haver palavras, enfim, comportamentos que pesem negativamente. Por último, podemos também, de facto, ser agressivos, quando há essa tentativa de abuso por parte dos outros. Mas não é o ideal, porque já disse anteriormente, não é? Pode deixar bloqueado o potencial para uma futura comunicação mais autêntica e mais gratificante. O que é que eu quero dizer com isto tudo?
é que sermos empáticos não equivale a sermos indefesos. Todas as pessoas precisam que o seu espaço físico e emocional seja respeitado. E se cuidarmos dessa nossa necessidade, isso não nos torna menos empáticos ou menos compassivos. Isso é uma garantia. Ainda um outro medo que podemos ter é o não sermos capazes de dar o consolo necessário à outra pessoa. Por outras palavras, o medo de não encontrarmos em nós nada que nos permita identificar com o sofrimento da outra pessoa e que nos facilite a nossa transformação interior a fim de acorrer às suas necessidades. No entanto, notemos que praticamente todos nós sofremos de preocupações existenciais com a saúde e com a idade. Além disso, todos nós já passamos por alturas de grande dor emocional e não ignoramos o que isso seja. Já todos perdemos o bom senso e a racionalidade devido ao sofrimento em algum momento das nossas vidas. Também já todos fomos destrutivamente impulsivos. E todas estas experiências que eu tive aqui a elencar tornam-nos mais capazes de empatizar com outra pessoa. Mas, acima de tudo, todos já passamos por períodos prolongados de vulnerabilidade, fraqueza, impotência, incapacidade, etc, etc. Podia aqui continuar. Quando? Na nossa infância. Na realidade, em crianças, tivemos todos uma vivência de profunda desigualdade de poder e de liberdade, mesmo com pais muito bons. E essa desigualdade foi muitas vezes associada ao uso da força e às vezes da violência, como sabe. Tal vivência foi tão traumática que a maior parte de nós pouco se recorda dela. Num certo sentido, dizia João dos Santos, um pedopsiquiatra maravilhoso, entretanto, infelizmente já falecido, português, pedopsiquiatra português, dizia ele que todos, num certo sentido, todos sofremos de perturbação pós-traumática da infância. O psicanalista João Sousa Monteiro diz no livro Se Não Sabe Porque é que Pergunta, de João dos Santos, com o subtítulo Conversas com João Sousa Monteiro, é este, portanto, que eu vou agora citar e passo a ler. Cada adulto traz dentro de si uma criança profundamente incompreendida. E muitas vezes levamos uma vida inteira a fazer um esforço imenso para nos esquecermos de vez dessa criança. Gostamos tanto, a todos, passarmos pela infância que muitos de nós agora já não suportam que lhes lembrem as dificuldades. Tantas vezes brutais, tantas vezes cruéis, porque tiveram de passar. No mesmo livro, também João dos Santos diz: quanto heroísmo não é necessário para vencer e ultrapassar os monstros que povoam a imaginação infantil desde a mais precoce idade da razão. Quanto heroísmo para vencer as injustiças do meio familiar e social. Quanta coragem para que uma criança se tenha de insensibilizar a situações que ultrapassam o seu poder real. Quanta força interior é necessária para a criança se construir a si própria como pessoa, perante a indiferença e o abandono dos maiores. Hoje quero acreditar que, relativamente ao meu tempo, ao nosso tempo, a violência física tenha diminuído um pouco. Mas não tenho dúvidas que a violência psicológica, se não aumentou, pelo menos tornou-se muito mais refinada. E que as formas que ela tomou proliferaram, seja pelas mãos da família, seja pelas da sociedade, como, aliás, João dos Santos referiu ali atrás. Portanto, vermos na outra pessoa, com empatia, a criança assustada e vulnerável que ela terá sido, ajudará essa pessoa a ver-se a si mesma com mais empatia também e com compaixão. E ela ficará, portanto, com mais facilidade em confortar-se a si mesma e em encontrar as melhores soluções, melhores, querendo dizer, as que estão do lado da vida para os seus problemas. O mesmo é aconselhável fazermos connosco próprios. Vermos em nós a criança assustada e vulnerável que fomos. Para além de também nos trazer todos aqueles benefícios, há que ter em conta que a empatia por nós próprios, como eu já também referi atrás, é a porta que se abre para sermos empáticos com os outros. Um outro medo que por vezes é comum é o que advém do desconforto que sentimos relativamente às nossas vivências interiores. Acontece sentirmos que dentro de nós temos vivências demasiado duras e pesadas e de que é bom mantermos afastados delas.
Usualmente são emoções que podem ser não só as negativas, mas, curiosamente, também as positivas. E dou um exemplo. Se quando crianças, sempre que mostrávamos alegria, os nossos cuidadores se zangavam connosco, porque não era próprio mostrar daquela maneira, não é a maneira de se comportar, é natural que hoje, sempre que essa alegria surge em nós, ela apareça associada à ansiedade ou a outras emoções negativas. E, portanto, que a evitemos, não só em nós, mas também naqueles que nos estão próximos. Portanto, nestes casos, nós habituamos a desvalorizar ou a menosprezar estas vivências em nós e nos outros, ou chegamos mesmo a desaprová-las. E há várias possíveis razões para o sentirmos como desconfortável. Para sentirmos como desconfortável o contacto com as nossas emoções. Uma, como já vimos pelo exemplo atrás apresentado, é estas emoções estarem associadas a eventos dolorosos do nosso passado infantil, que podemos recordar ou não explicitamente, mas que por isso nos trazem um profundo desconforto no presente. Mas há outras razões. Por exemplo, temos muita dificuldade em as regular e eventualmente em as controlar. Ou elas ocorrerem muitas vezes em situações que não nos parecem adequadas, ou ainda elas serem tão intensas que nos é difícil lidar com elas e ultrapassá-las. Ou também elas estarem na origem de preocupações e de problemas que pesaram muito na nossa vida, fazendo com que as sintamos como perigosas. Então, como ultrapassar ou pelo menos minorar esta dificuldade? Não de forma alguma com autocrítica ou com autoprescrições, pois que qualquer destas ações só vai reforçar as nossas defesas. E o que pretendemos é exatamente o contrário. É porque nós só nos abrimos às nossas emoções se nos sentirmos seguros ao fazê-lo. Portanto, devemos criar em nós esse clima de segurança e de consolo para que essa abertura seja facilitada, recorrendo aqui à empatia e à compaixão. E então nós seremos capazes de tomar ativamente consciência das nossas próprias emoções, sentirmos-as mais facilmente e somos capazes de as diferenciar umas das outras, mesmo quando sentimos várias em simultâneo, o que acontece frequentemente. Somos capazes de falar delas com confiança e sentirmos mais energizados por elas. E, em consequência, ficaremos mais capazes de tomar consciência dessas emoções nas outras pessoas, também de uma forma ativa, através de um processo que já falámos em aulas anteriores. E, finalmente, seremos capazes de aceitar as emoções com tranquilidade e dialogar sobre elas com as outras pessoas, eventualmente ajudando-as a lidar melhor com essas emoções, processo que, com as crianças, volto a dar ênfase a isto, tem uma importância fundamental para o seu futuro, para elas aprenderem a lidar saudavelmente com os seus estados de espírito, com os seus sentimentos, tanto os positivos como os negativos. Bom, como é que com a nossa presença benéfica, fundada na empatia e na compaixão, nós podemos promover então esse diálogo? Especialmente face às pessoas de quem gostamos e a quem queremos bem, diligenciemos primeiro, já sabem, sintonizar a nossa experiência interior com o estado interior da outra pessoa. Depois, ser sensíveis ao mundo da outra pessoa, para depois ficarmos disponíveis para nele participar nos termos que essa pessoa escolher. Transformarmos em resposta às necessidades mais importantes da outra pessoa, interagindo assim com ela a um nível mais verdadeiro e gratificante. Ir ao encontro das necessidades e das emoções dos outros, não apenas falando delas, embora seja importante falar delas, mas também deixando fluir para o exterior as nossas emoções de amor, de respeito, de dedicação, bem como aceitando que os outros também exprimam as emoções que entenderem. Finalmente, não mostrando nem fingindo que somos imperturbavelmente bons, competentes, vencedores, seguros, perfeitos, etc. Por 3 razões que já falei anteriormente. Primeiro, porque não é verdade que alguém seja isto tudo na perfeição. Além disso, ninguém consegue fingir todo o tempo e a fraude será inevitavelmente descoberta mais tarde ou mais cedo. Depois, porque a não aceitação dos limites faz com que a presença benéfica que nós queremos cultivar seja completamente benéfica. E ela, para ser benéfica, tem de ser pelo menos autêntica. E por último, porque essa aparência de perfeição afasta os outros, visto que ninguém gosta de ser confrontado com a sua imperfeição e sentir-se humilhado.
Cultivar em nós uma presença benéfica facilita o nosso propósito de sermos empáticos. Permite que nos abramos às experiências da outra pessoa sem medo. Assim sejamos honestos e sensíveis connosco próprios e com a outra pessoa. Ao mesmo tempo, rejeitemos em nós qualquer vestígio de poder, de controle ou de autoridade sobre o outro. Finalmente, como é que podemos treinar estas capacidades empáticas e compassivas? De muitas maneiras, e já falei numa aula anterior da importância de ler livros. Vou partilhar agora convosco o treino que faço há alguns anos e que tem dado muito bons resultados. É claro, bons resultados, nunca chegando à perfeição, porque somos todos humanos, mas o objetivo aqui é criar e depois manter vivas aquelas capacidades de empatia e de compaixão, ao mesmo tempo que tentamos naturalmente melhorá-las ao longo do tempo. Ora, com lá o meu treino. Sempre que me vejo a querer criticar alguém, ou ouço alguém a ser criticado, ou alguém me faz reagir com uma emoção negativa, procuro perceber o que levou essa pessoa a comportar-se da maneira aparentemente menos boa ou menos sensata. Digo aparentemente porque nós nem sempre somos objetivos a avaliar o comportamento dos outros, como vocês sabem. E assim eu começo por admitir que a pessoa deve ter tido uma boa razão para proceder desse modo. E, portanto, naturalmente, procuro descobri-la. Por exemplo, quando me assusto com um carro que me ultrapassa em claro excesso de velocidade, penso que o condutor poderá ter algum familiar ou doente. Ou que teve um dia realmente péssimo e é dessa maneira que consegue canalizar a sua fúria. Ou que é demasiado jovem e não se apercebe dos riscos que corre e que faz os outros correr. Ou que tem de ir buscar o filho ao infantário. Repare-se, não interessa se qualquer destas hipóteses é verdadeira ou não. O que conta aqui é o treino, é eu ir aprendendo a ver os outros como pessoas falíveis. Ou seja, como todos nós somos, seres humanos. Trata-se de um treino. Aliás, foi assim que eu descobri que a atitude empática é o melhor antídoto que podemos usar para domar a nossa agressividade. Por isso também, logo que eu sinto a cólera a surgir em mim, faço o exercício da empatia e só depois decido o curso da minha ação. É um treino ótimo e muito eficaz. Aliás, este aspecto de a empatia se poder eventualmente seguir à agressão põe em evidência que é a compaixão que nos leva então a decidir atuar, quer no sentido de prolongar as emoções positivas do outro, quer no sentido de atenuar o seu mal-estar, e não apenas a empatia. A empatia por si só pode ser fria. O que lhe dá as tonalidades de calor e de cuidado pelo outro é a compaixão. Aliás, há estudos neurocientíficos que mostram que o treino em empatia ativa regiões do cérebro diferentes das que são ativadas pelo treino em compaixão. Mas como eu já vos disse, também noutra aula, não há um consenso generalizado entre os psicólogos, entre os cientistas, sobre esta questão, se se distingue a empatia da compaixão ou não. Mas eu, que sou um homem mais ligado à ciência, embora não fanático, a minha opção vai ser sempre pelos estudos científicos que vão surgir e por isso eu aqui prefiro esta distinção que acabei de descrever entre empatia e compaixão. Ora bem, praticar a empatia e a compaixão é difícil, às vezes, principalmente se outra pessoa parecer ser muito diferente de nós. Principalmente se parecer ter valores muito diferentes dos nossos. Normalmente olhamos para essa pessoa e a pomos um rótulo. Esta pessoa é... E agora escolham uma designação qualquer. O que vos vier à mente relativamente a uma pessoa que seja muito diferente de vós. Pôr este rótulo noutra pessoa, dizer esta pessoa é, não é o que abre as portas à empatia. O que abre as portas à empatia é dizermos esta pessoa podia ser eu. Portanto, na verdade, lidar com pessoas muito diferentes de nós acaba por ser simples. Porquê? Porque nos aproximamos dessas pessoas, primeiro, com a segurança de saber que temos uma humanidade comum feita de necessidades básicas iguais. Já vos disse isto. Todo o ser humano tem as mesmas necessidades básicas. Eu atrevo-me a dizer todos os seres vivos. E depois aproximamos com essa segurança, desse saber, e aproximamos com o fascínio e o interesse pelas inevitáveis diferenças que existem entre todos os seres humanos. Mas sempre, sempre, sem nos permitirmos ceder a qualquer tentação de superioridade ou de dominação sobre a outra pessoa. Deste ponto de vista,
Conversar é um dos métodos mais fáceis e eficientes para treinarmos a empatia e a compaixão. É que é através de conversas com amigos ou com familiares que nós acedemos mais facilmente à experiência do outro em primeira mão e em que mais facilmente também podemos nos pôr no lugar dele. Várias investigações, aliás, têm mostrado que numa conversa, 4 simples maneiras de aumentar os nossos níveis de empatia e de compaixão são estes. Primeiro, fazer a escuta ativa. Não é admiração nenhuma, já vimos isso. Segundo, entusiasmar-nos com a alegria das outras pessoas. Já falamos disso, principalmente com as crianças, extraordinariamente importante. Terceiro, procurarmos semelhanças com os outros. Evidente, procuramos diferenças, estamos a promover e a cultivar a separação. Procurando semelhanças, encontrando semelhanças, estamos a cultivar a aproximação. E finalmente a quarta maneira, penso que será uma surpresa, foi uma surpresa para mim, é prestarmos atenção ao rosto das outras pessoas. Parece que basta isto e os nossos níveis de empatia e de compaixão aumentam. Não é por acaso que nós desconfiamos um bocado das pessoas que não nos olham nos olhos, que não olham para o nosso rosto. Provavelmente por isso. Vale a pena, então, cultivar a empatia e a compaixão, porque elas abrem-nos a consciência à humanidade profunda dos nossos semelhantes e à diversidade vastíssima do mundo, ou seja, à vida ela mesma. Sem empatia não é possível ir além da superfície das pessoas e de todos os seres vivos. Não conseguimos ir além daquilo que as vemos fazer, daquilo que as ouvimos dizer. Tudo muitas vezes fortemente filtrado pelas nossas idiosincrasias pessoais. Por outras palavras, o ser dos outros, por contraste com o fazer, não estando diretamente acessível à nossa consciência, o ser, só poderá ser intuído através da empatia. E para manter vivas a empatia e a compaixão, precisamos de nos comprometer, de sermos determinados e de procurarmos cultivá-las em todas as relações que tivermos, pelo menos com aquelas que temos com amigos ou com familiares. A terminar este segmento de aulas sobre a comunicação, uma última palavra de advertência. Quando mudamos o nosso estilo de comunicação de uma forma abrangente, ou qualquer mudança que nós fazemos, abrangente, muitas vezes suscitamos sentimentos de desconforto naqueles que nos são mais próximos e estão desabituados à nossa nova maneira de ser. Isto porque a nossa mudança, de alguma forma, exerce pressão sobre eles, para que também mudem. E eles ou não se sentem motivados para o fazer, ou não querem já de todo fazê-lo, ou não são capazes ou não sabem como o fazer. Pode ser qualquer destas razões. Neste último caso, em que não são capazes ou não sabem como fazer, como nós já sabemos alguma coisa sobre essa mudança, podemos partilhar esse conhecimento com eles. E talvez então eles se sintam encorajados a colaborar. Se não, continuemos nós sem crispação e com paciência, que eventualmente eles acabarão por se aperceber dos benefícios dessa mudança. E termino aqui a aula. Talvez apenas, vocês vão ver no texto a bibliografia, como habitualmente, estão lá vários livros que eu utilizei para esta aula de hoje, mas não gostaria de me despedir sem destacar 2 deles, se vocês não se importarem, tiverem paciência para me ouvir. O primeiro é o do João dos Santos, aquele livro que eu fiz aquelas 2 citações lá atrás. O livro chama-se Se Não Sabe, Porque é que Pergunta? Um livro que é conversas que o João dos Santos teve com João de Sousa Monteiro. É um livro maravilhoso, um livro que revela uma humanidade, uma empatia profunda que João dos Santos tinha com as crianças e que aqui se revela e que partilha connosco de uma forma, de facto, inextível. Tratam-se de relatos, isto foram transmitido na rádio e, portanto, isto é a transcrição dessas conversas. Um outro livro que eu também queria destacar, que eu gostaria de destacar agora, é o livro do Peter Breggin. Só um instante para vos mostrar. É este livro, do Peter Breggin. The Art of Being Helpful. Um livro maravilhoso. Primeiro, quem é o Peter Breggin? Peter Breggin é um psiquiatra norte-americano
que dedicou toda a vida a lutar contra todos os desmandos e abusos e exageros da psiquiatria mainstream. Assim, ele lutou contra os internamentos compulsivos, ele lutou contra a aplicação de medicações fortíssimas, ele lutou contra os tratamentos cruéis e dolorosos na psiquiatria. Enfim, ele tem um passado de psiquiatra cívico, um passado cívico extraordinário. E este livro é absolutamente maravilhoso. Aliás, a ideia da presença benéfica foi tirada deste livro. A presença benéfica que eu estive a falar hoje durante a aula. O subtítulo deste livro é Empathy and the Creation of a Healing Presence. Ele não chama presença benéfica, como vocês estão a ver, chama presença curadora. Eu é que traduzi, pareceu mais adequado traduzir para presença benéfica. É um livro que eu recomendo a 100% a todos os que são cuidadores, mas a todos os outros. Aliás, eu tenho o cuidado de avisar que este livro é para todas as pessoas. Para profissionais de saúde, para professores, para pais, para lidar com amigos. Para amigos, simplesmente para amigos. É um livro que qualquer um de nós pode ler. Infelizmente não está traduzido em português, terá que ser lido em inglês, mas quem tiver facilidade nisso, recomendo vivamente. E pronto, chegámos ao fim então da nossa lição. Eu peço desculpa de só agora o vídeo ir ser colocado, mas enfim, aconteceu aquele percalço. Vou já terminar e vou já colocar no Facebook então. E portanto termino como habitualmente, deixando aqui os meus votos de um bom feriado, de boa sorte. Hoje não será tanto votos de boas práticas, mas mais de votos de bons investimentos no ser uma presença benéfica. E, claro, de felicidades para todos e para todas. Muito obrigado pela vossa atenção, uma boa tarde e até para a semana.